Então, queridos irmãos, um bom dia. Estamos hoje no terceiro dia da nossa semana de oração, né? Que tem como tema o Espírito da Verdade. E hoje vamos falar sobre o tesouro no campo. E quem vai falar sobre isso é a irmã Jane Vilma, da equipe online, né? Na madrugada. Bom dia, irmã Jane. Seja bem-vinda. Bom dia, graça e paz a todos. Que o Espírito de Deus possa estar conosco nesta manhã e eternamente, né, em nossas vidas. Então, como a irmã Alexandra já falou aí, o tema da mensagem de hoje, terceiro dia da nossa semana de oração, que vem dando uma sequência de temas que são muito importantes para a nossa reflexão nos nossos dias atuais, os dias que estamos vivendo. O tema, como ela já falou, tesouro no campo, e o texto para a introdução está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que nos diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, aqui nós vemos, descrito nesse texto, uma parábola curta, com uma descrição bem curta, fácil de entendimento, né? Porque a parábola nos apresenta um certo homem que, sendo trabalhador do campo, em um dia normal de suas atividades, ele se deparou com um grande tesouro. Qual foi a atitude daquele homem, de acordo com a leitura? Ele escondeu aquele tesouro e ele saiu e desfez de tudo que ele tinha, ele vendeu tudo que tinha para poder adquirir aquele campo. E o objetivo dele era ser o dono daquele tesouro e fazer o máximo proveito dele. Então, essa parábola, ela nos traz algumas lições, que nós vamos ver agora no desenrolar do texto que nós vamos dar início agora, na leitura dele. Então, diz assim, o texto, iniciando, diz assim: Em nosso tempo, a igreja, em grande parte, vou recapitular aqui. Em grande tempo, a igreja tem se contentado com as verdades superficiais da revelação, tornadas tão claras e fáceis de ser compreendidas que muitos têm pensado que elas proviam tudo o que era essencial e estão satisfeitos em aceitá-las. Mas o Espírito Santo, influindo na mente, não permitirá que ela permaneça em ociosidade. Ele desperta intenso desejo pela verdade não corrompida com os erros e falsas doutrinas. As verdades celestiais recompensarão o pesquisador diligente. A mente que, de fato, está desejosa de conhecer o que é verdade, não pode estar satisfeita na indolência. Então, aqui nessa parte aqui, eu destaquei 3 palavras para a gente comentar sobre elas. A primeira é superficial, a segunda, ociosidade, e a terceira, indolência. Então, o que o texto aqui nos diz? Que se o Espírito Santo fluido na mente não permitirá que ela permaneça na ociosidade. Então, se nós dermos lugar para o Espírito Santo trabalhar em nossas mentes, o Espírito Santo não permitirá que nós permaneçamos na ociosidade sem conhecer profundamente a palavra do Senhor. Agora, o que diz aqui? Que nós devemos não nos contentar apenas com as verdades superficiais. Quais são essas verdades superficiais? São aquelas que a gente não tem profundidade em nossas almas. Ou seja, nós nos contentamos muitas vezes simplesmente com o que ouvimos, nas mensagens que são pregadas na igreja, nos cultos de quarta-feira ou de domingo, nos dias de sábado, mas nós não nos aprofundamos, igual aquele homem no início aqui no capítulo fala, né? Que ele fez o quê? Ele comprou aquele tesouro e ele desfez de tudo que tinha para adquirir aquele tesouro que ele encontrou. Então, significa dizer que aquela pessoa, ele reconheceu o valor verdadeiro da mensagem que ele conheceu, da palavra de Deus, e ele fez de tudo para adquirir. Ele abandonou tudo para adquirir. Então, nós não podemos nos
permanecer simplesmente com aquelas verdades superficiais, nós temos que nos aprofundar. E esse aprofundamento, ele só vem através do diligente estudo da palavra de Deus. Aí aqui no final diz, as verdades celestiais recompensarão o pesquisador diligente. O que é ser um pesquisador diligente? É um pesquisador que ele busca a fundo compreender o que Deus tem proposto para nós. E nós só podemos ter esse conhecimento através de muito estudo e oração. Nunca devemos nos contentar em ouvir ou ficar sem entender alguma passagem. Ah, mas eu não entendi e aqui vai ficar por isso mesmo. Nós temos que ser diligentes estudantes, buscar a Deus, porque Deus nos deu uma promessa. Qual foi a promessa que Deus nos deu? Existem diversas promessas, mas aqui uma que se encaixa com esse texto é a promessa lá de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, que nos diz assim, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Então, o que é que Deus está nos dizendo aqui? Que qualquer um de nós, Deus não escolhe pessoas para dar capacidade nem entendimento. Deus está disposto a dar esse entendimento para cada um de nós. Agora, nós precisamos sentir a necessidade desse conhecimento. Nós precisamos sentir a necessidade de nos aprofundar na palavra de Deus, de cavar esse tesouro que está escondido. Porque muitas pessoas, por mais que seja inteligente, tenha diversas faculdades, mas quando se trata da palavra de Deus, isso fica um pouco, como é que eu quero dizer, escondido para ele, porque a pessoa não consegue entender verdadeiramente. Porque para nós entendermos a palavra de Deus, nós precisamos de ajuda espiritual, porque por nós mesmos nós nunca conseguiríamos entender. Então Deus nos dá essa sabedoria. Agora Deus não vai pegar e dar como um passe de mágica para nós. Você vai ser sábio a partir de hoje, não. Deus tem esse poder, mas Deus quer ver o nosso esforço, a nossa dedicação. Continuando o texto aqui, ó, diz assim, ó, porém, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar e que é levada pelo vento. Então, nós precisamos pedir, mas essa petição nossa tem que ter uma fé genuína, tem que ter a certeza de que Deus irá nos responder. Eu quero contar rapidinho aqui sobre a minha vida, um trechinho da minha vida. Quando eu me batizei, o meu maior sonho era eu fazer uma mensagem na igreja, pregar na igreja. E aí eu não tinha nem um pingo de conhecimento de nada, porque eu tinha começado naqueles dias a estudar a palavra de Deus, mas ao longo dos meus dias eu venho orando muito e pedindo para Deus me dar palavra sábia, para mim ser uma pessoa que seja totalmente assim conhecedora da palavra dele, do que é a vontade dele na minha vida. E Deus tem me ajudado. E Deus não ajuda só a mim, Deus ajuda todos nós que pedirmos sabedoria. Muitas vezes nós nos contentamos em ler algo e dizer assim, mas eu não tenho capacidade de explicar, eu não consigo entender. Mas é o correto nós dizer assim, eu não consigo entender e ficar por isso mesmo? Não. Se eu não entendi pela primeira vez que eu li, eu devo orar a Deus e pedir para que Deus me dê sabedoria para compreender e continuar lendo. Se ainda não conseguir entender, o meu dever é continuar clamando a Deus, porque Deus, ele promete, a promessa de Deus é fiel. Nós somos falhos, mas Deus nunca falha em suas promessas. Então, continuando aqui o texto. O reino dos céus é comparado a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tens e compra aquele campo. Ele o compra, para que ele compra? Ele o compra para que possa trabalhar, lavrar cada uma das suas partes e tomar posse de seus tesouros. Então, a atitude daquele homem foi a mais sábia que ele teve. É ele comprar aquele tesouro e trabalhar para que ele possa trabalhar cada parte dela e assim ele adquirir as posses que ele não tinha. Comparando isso com a nossa vida espiritual, o que é que nós devemos fazer? Quais são as partes que nós devemos trabalhar? As partes da palavra de Deus, cada texto, comparando texto com texto, buscando sabedoria de Deus e também complementando com o espírito de profecia. Porque nós sabemos que muitas coisas na palavra de Deus, elas não ficam bem claras para nós,
mas quando a gente lê o Espírito de Profecia, a gente consegue entender com maior clareza. E esse é o intuito divino, que nós sejamos capazes de fazer isso. Então, compete ao Espírito Santo dirigir esta procura e recompensá-la. Enquanto escava no campo, o pesquisador encontra veios de preciosos minérios de que procura calcular o valor e aprofunda a escavação para encontrar tesouros ainda mais valiosos. Assim, se descobre muitos ricos filões. Antes de nós passar aqui para o próximo tópico dessa leitura, vamos comentar aqui um pouco. Então, qual é a nossa realidade hoje? Nós estamos vivendo em um período crítico. O período de quê? De Laodiceia. Estamos cada vez mais adormecidos. E nós precisamos buscar de Deus esse ouro provado, que é o quê? Que é a fé e o amor de Cristo. Nós precisamos nos preparar para este tal acontecimento tão maravilhoso que é a vinda de Cristo. Mas para nós nos prepararmos, nós precisamos estar nos qualificando em conhecimento da sua palavra. Uma coisa que me veio à mente agora, que muitas vezes nós entendemos assim, que nós vamos receber o Espírito Santo para nos preparar, mas é engano. O Espírito Santo, ele vem para nos fortalecer. O nosso preparativo para nos encontrarmos com Cristo tem que ser agora. Não pode ser para amanhã, tem que ser agora. Agora. Porque precisamos de luz. Esta luz que nos é concedida por meio de quê? Do conhecimento, em obter a palavra de Deus com diligente estudo. E Deus nos dará tudo o que necessitamos, e aí sim o Espírito Santo irá nos conceder maior capacidade para vencer as dificuldades da vida. E aqui falando sobre os filões. Ali diz que ele descobriu, um filão, não é isso? Descobriu filões. Eu pesquisando aqui para me entender melhor o significado dessa palavra. Então, o que significa a palavra filão? Quando se trata de minério, significa ser uma jazida de rocha eruptiva, quando se trata de minério, né? Já os filões são corpos magnéticos que se formam quando preenche fraturas nas rochas. Um filão é, portanto, um veio de metal. De forma figurada, o filão pode significar uma fonte de vantagens e benefício para a pessoa que adquire. E essa pessoa pode ter uma situação lucrativa e muito agradável. Então, aquele homem, quando ele se deparou com aquele filão, o que aconteceu? Ele sentiu o que ele tinha encontrado. Ele encheu o coração de alegria. Ele ficou transbordante de felicidade. E essa deve ser a nossa atitude por conhecermos a palavra de Deus. Porque, como diz, na riqueza material, pode adquirir o quê? Fins lucrativos muito bom para a pessoa que adquire. E na vida espiritual? Qual é o fim lucrativo que temos? A nossa vida espiritual como recompensa pelo nosso estudo, pela nossa dedicação em conhecer o que Deus tão bondosamente deixou para nós. Então, a testemunha fiel e verdadeira nos aconselha a comprar colírio para desvendar os nossos olhos. Devemos nos aprofundar buscando o discernimento do Espírito Santo. Em sua palavra, Deus nos pede para comprarmos ouro provado no fogo, que é, como eu já falei, nossa fé e o amor para com Deus. Quando nós estamos cheios do amor para com Deus e temos uma fé que nos eleva adiante de Deus, então nós temos, sim, buscado, procurar, nos aprofundar. E nós só temos isso a partir desse momento, quando nós temos profundidade na palavra de Deus. Uma outra breve experiência aqui, que sempre tem algumas coisas na minha vida que encaixam com alguns textos. Certa vez, eu já tinha ouvido falar na questão do nosso vestuário, como irmãs, como mulheres, qual é o correto da nossa vestimenta como cristãs. Mas eu tinha um prazer imenso pelas saias longas. Eu tinha um prazer imenso. Certa vez, eu fui convidada por uma irmã para ir pregar para uma recém-batizada. Ela era interessada na época. Então, eu comecei lendo aquele livro Ide e Ensinai. E lá eu me deparei com os textos que me chamou muita atenção mesmo. Então, o que eu fiz?
a partir daquele momento que eu li aqueles textos, que eu me aprofundei no conhecimento, não fiquei só no ouvir, que não pode vestir longo, nós temos uma norma a usar. Então, eu me aprofundei no conhecimento, e a partir daquele dia eu levei todas as minhas saias que passavam da norma e cortei todas elas na costureira, coloquei conforme o que eu aprendi lá no Espírito de Profecia. Então, o que é isso? É aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Eu sou muito grata a Deus porque Deus tem me ajudado bastante e eu tenho procurado muito. E essa deve ser a nossa atitude. Quando eu falo assim, eu não estou querendo me mostrar aqui como uma pessoa perfeita, mas estou querendo dizer que eu estou na busca de conhecimento e essa deve ser não só a minha atitude, mas todas nós, se quisermos alcançar o que Deus deseja para nós. Continuando aqui. Os campos auríferos da terra, ou seja, os campos da terra que contém ouro, que essa palavra auríferos quer dizer contém ouro, não se acham tão empremeados de veios de precioso minério como o campo da revelação de Filões, que apresentam as insondáveis riquezas de Cristo. Então, olha só, por mais que na terra tenha esses veios de ouros, nunca é comparado com os filões de quê? Das insondáveis riquezas de Cristo. Cristo tem uma riqueza imensurável, que não existe palavras. Por mais que a pessoa seja coloquial, que seja bem compreendido, mas ele não consegue descrever palavras que possam comparar com a riqueza que Deus tem preparado para nós. E o que é que Deus deseja que façamos? Que lutemos para alcançar essa riqueza. O Senhor deseja que cada um de seus filhos que creem seja rico na fé. E este é o fruto da atuação do Espírito Santo no coração. Do coração, o Espírito opera para o exterior, desenvolvendo um caráter que Deus possa aprovar. Então, através do nosso estudo, do nosso conhecimento, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas mentes, em nossas vidas, do interior, né? Do coração, ele vem trazendo mudanças para o exterior. E aí a gente vai mudando gradativamente, sem precisar forçar nada. Simplesmente a palavra de Deus nos transforma. Então, os vastos campos do tesouro da verdade de Cristo acrescentou ao domínio da fé para que fosse apropriado por seus discípulos. Necessitamos de maior fé. Então, Deus deu esse domínio da fé para que fosse apropriado por seus discípulos. E nós, em nossos dias atuais, necessitamos de maior fé. Se queremos ter melhor conhecimento da palavra de Deus, nós necessitamos de maior fé. Então, e o maior empecilho para recebermos a iluminação divina não é confiarmos na eficiência do Espírito Santo. Esse não é o maior empecilho. O maior empecilho é a nossa negligência em estudar, em nos aprofundar no conhecimento de Deus. E muitas vezes com desculpas, né? Muitas vezes nós dizemos que não entendemos. Mas se a palavra de Deus nos diz que ele nos dá sabedoria quando nós pedirmos, por que eu não consigo entender? Porque, na verdade, eu não me aprofundo no que devo me aprofundar. Às vezes eu perco muito tempo da minha vida com coisas insignificantes, que ao invés de crescer a minha vida espiritual, só vai degredir a minha vida espiritual. Então, finalizando bem aqui, eu quero ler só um texto que nos dá muita inspiração, que diz assim, ó, já que nós necessitamos de conhecimento, necessitamos de sabedoria para crescer espiritualmente, devemos nos aprofundar para que no último dia, no dia da vinda de Cristo, nós possamos abrir os nossos braços e dizer o que está escrito em Isaías, capítulo 25 e 9, que nos diz assim, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, os que tiverem o prazer, oxalá que todos nós que estamos em busca dessa salvação, possamos ter o privilégio de abrir os nossos braços e dizer essas palavras para Deus, com muita alegria, com muita satisfação de ter vencido todas as provações, todas as dificuldades e ter alcançado o filão, mas o filão que nos trouxe alegria, trouxe riqueza espiritual, porque é na rocha de Cristo que nós podemos adquirir todas as vantagens lucrativas, que essas vantagens lucrativas seja a nossa salvação
dos nossos familiares e de nossos amigos, que através da nossa pessoa conheceu a Jesus e o aceitou. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ser diligentes estudantes da palavra de Deus, que nós possamos procurar tempo, porque o inimigo ele tem trabalhado de diversas formas. Uma das formas que o inimigo tem trabalhado conosco, inclusive com a minha pessoa, é nós dar prioridade para o nosso trabalho secular. Às vezes nós nos acarretamos de tantas coisas na nossa vida, que se nós não tiver muita força de vontade, nós passamos um dia ou dois ou mais sem estudar a palavra de Deus. E quando isso acontece, a nossa mente fica enfraquecida e nós não somos fortes o suficiente para vencer as dificuldades que vêm sobre nós. Que Deus possa nos abençoar e que a partir de hoje, caso nós estejamos sendo negligentes em estudar a palavra do Senhor, que possamos providenciar tempo e não deixar um dia sequer sem estudar a palavra de Deus e que possamos crescer na graça e conhecimento de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém.